Como essa semana vai demorar muito de um jogo para o outro, né? Ainda o Santos jogou na terça e volta a jogar agora só na próxima segunda. Tivemos que cavar algum tema para trazer aqui no meu canal do Santos. E nos últimos dias aí surgiram alguns conteúdos. Vou falar de dois Diegos hoje no episódio. O Diego Ribas, que em algum momento surgiu como um nome que pode ser o novo executivo de futebol do Santos para o ano que vem, e o Diego Pituca, em entrevista ao TNT Sports, dizendo que esse time atual consegue chegar inclusive no G6 ou no G8 da primeira divisão, brigando por vaga para Libertadores. Pouquinho de cada um, vou separar os dois temas. Na thumb já foi difícil colocar um Diego contra o outro, né? Visualmente a estética dos dois difere bastante. Mas antes de falar do Diego Ribas, é lógico que quando a gente traz uma função como executivo de futebol, eu acho que foi até o Rueda que falou isso em algum momento, que ele não sabia o que um executivo de futebol fazia dentro de um clube. Isso explica talvez o fiasco da gestão dele. Isso explica um dos vários problemas da gestão. Mas basicamente o que a gente espera do executivo de futebol é que seja um cara que consiga transitar pelo clube, conseguir falar com diretoria, conseguir falar com o treinador, conseguir acessar o time, conseguir entender o que o time está rendendo e o que não está. E nos momentos de atuação em negócio, por mais que ele não tome a decisão final numa contratação, ele trabalhe muito próximo com o time de scout do time, né, para que você tenha um mapeamento legal de jogadores, que você entenda as carências do elenco, que você trabalhe pontualmente em cima das necessidades e do estilo do treinador para dar as peças certas para ele, até para que você feche as lacunas que você tenha dentro desse elenco, né? Evidente que para fazer tudo isso você precisa de uma certa bagagem. E aí começa a minha análise sobre o Diego Ribas, possível executivo de futebol do Santos no ano que vem, no lugar do Alexandre Galo. O Galo é um bom exemplo de uma pessoa que não foi bem nessa função. Trouxe aí jogadores que a gente contesta até hoje, o Patrick está na conta dele, Morelos está na conta dele, então dali você tira o quanto que o trabalho dele poderia ser melhor e não foi. Mas, indo direto ao ponto do Diego, a gente tem que separar o que foi o jogador do que vai ser o executivo, tá? Ah, a minha relação com o Diego é evidente que é muito forte por conta de 2002, 2003, 2004, até quando ele ficou no Santos e quando ali deu aquela movimentada para conseguir ser vendido. Acho que o ponto do Santista que não gosta do Diego não tá nesse primeiro movimento. Ele tá no movimento quando o Santos foi atrás e ele falava não obrigado. Teve um outro jogador que o Santos sempre foi atrás e ele dizia assim, vamos jogar juntos, que é o Robinho, que hoje tá na situação que tá aí e eu faço a distinção entre o Robson e o Robinho, até por uma questão sentimental com o camisa 7 jogador de futebol, não com o Robson, o CPF que fez o que fez e merece pagar pelo que fez também. Mas para mim, a relação Santos e Diego foi sempre muito profissional. O Diego sempre foi um jogador que estabeleceu muito claramente o patamar que ele queria ser como profissional. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o Santos acessou ele não chegava dizendo que amava o Santos, que o Santos era o clube do coração dele, que ele sempre quer retornar, que ele sempre quer o bem do Santos. Ele chegava para o Santos e falava: Vocês querem que eu volte a jogar? Sem problemas. Acho o clube legal, acho que pode ser uma boa oportunidade para mim, profissionalmente falando. Meu valor é X. E quando ele colocava o valor na mesa, a conversa parava. Para comparar esse cenário, era exatamente o que acontecia com o Robinho. O Robinho ficava em baixa no futebol fora, aí ele usava o Santos de muleta para se reerguer, fez isso em 2010, fez isso depois quando voltou em 2015, na última passagem dele ia fazer isso, aí entrou o caso do crime que ele cometeu, então o Santos se afastou do negócio, mas já estava treinando dentro do clube. Mas qual que era o ponto do Robinho? O Robinho falava, eu amo o Santos é a minha vida, o Santos é isso aqui, toma-lhe uma quantia absurda de dinheiro de salário. E o Santos ia lá e pagava. A relação profissional, a profissão e amor fica no paralelo. Eu não acho de verdade o Diego esse mau caráter todo que o pessoal fala. Se você tiver motivos para me dizer que eu tô errado, sem problema, escreve aqui no comentário que eu vou
ficar muito feliz em poder debater com você isso e entender o seu lado da história também, tá bom? Mas eu acho que a relação Santos com o jogador Diego, ela não pode ser transferida para essa relação Santos e executivo Diego. Mas, entrando na ponta do executivo, o que eu tenho? Hum, a favor dele, essa parte do profissionalismo é muito boa. Eu não acho que o Diego é um cara de oba-oba, é um cara que vai entrar no clube para querer fazer um, um trabalho ali de amigão da galera e querer fazer média. Eu acho que ele é um cara muito correto. Ele comentando nos jogos da Globo, em alguns momentos que ele teve ali a oportunidade, ele já se mostrou um cara que entende de futebol, que entende o que os times fazem dentro de campo. Eu acho que em algum momento até o Diego pode ser um cara que vira um técnico muito bom e inclusive pode ser um técnico muito bom para o Santos em um futuro, se isso for o que ele quer como próximo passo. E o terceiro ponto é ele conhece do Santos. Ele sabe que o Santos não é um time que tem dinheiro, ele sabe que o Santos não é um time que tem exposição, ele sabe que o time o Santos é um time que precisa usar a base. Ele conhece algumas coisas de Santos, mesmo há muito tempo longe, ele sabe a essência do negócio. Então, a favor dele, tem esses pontos. Eu acho que realmente ele poderia fazer um bom trabalho. O ponto negativo dessa história, além da rejeição por parte da torcida, é que ele não tem experiência na posição. E essa posição de executivo de futebol, ela tem que ser desempenhada de uma maneira intensa. O Santos precisa, é uma posição crítica dentro do Santos. O Santos precisa que esse cara atue e atue bem, tem que ser muito certeiro. O Santos não tem muito dinheiro, apesar de gastar muito errado, o Santos não tem muito dinheiro. O Santos tem que ser muito certeiro cada vez que vai ao mercado. Então, essa falta de experiência me preocupa pro Diego estar nessa posição. Você tem, por exemplo, um cara como o Léo, que está ali também nos bastidores do Santos e que a gente não vê muito a atuação dele em alguns momentos, mas eu acho que começar a colocar uma série de pessoas que não têm o preparo técnico, por mais que tenham ali algum tipo de vínculo com o Santos, não é tão bacana para esse momento. Não é uma coisa que, vou me encher de ex-jogador dentro do Santos que a coisa vai acontecer naturalmente. Eu não acho que vai funcionar assim. O Santos precisa caminhar para um lado de profissionalismo. Esse momento de carreira do Diego agora não é o que ele consegue entregar versus o que o Santos precisa. Se ele viesse numa, sei lá, como um coordenador, para atuar com outro cara muito experiente de mercado, eu falaria que aí tudo bem, porque você vai preparar esse cara para ser o sucessor. Nesse momento, com a experiência atual, acho muito pouco provável que ele vai conseguir fazer um trabalho tão diferente do que vem fazendo o Galo, por exemplo, que é um trabalho abaixo da crítica, tá? Ah, acho que tem ali uma questão de ambiente. Eu acho que um cara vencedor como o Diego também traria seus pontos positivos e acho que para a base seria uma coisa legal, porque como base ele pode ser um case super interessante para ter dentro do elenco, mas de novo, eu acho que a posição é muito grande para ele nesse momento. Acho que ele pode vir a ser um bom executivo, mas agora o Santos precisa de uma pessoa pronta. A pessoa tem que chegar, tem que atuar e tem que ir para o mercado. Então acho que nesse caso o Diego não seria um bom nome, não seria um nome que eu escolheria, por exemplo, mas acho que tem potencial. É um profissional sempre, foi um cara sempre muito sério dentro da sua profissão. Acho que pode ser um cara também sério numa outra parte do futebol, e aí o Santos teria assim um nome para daqui a uns anos tentar brigar, e eu acho que poderia ser um cara que agregaria. Beleza? Falamos de um Diego. Agora vamos falar de outro. Diego Pituca deu entrevista ao TNT Sports, ali para o Ricardinho Martins, falou de uma série de assuntos, mas uma aspas chamou a atenção de todo mundo e preocupou todo mundo. E eu vou dividir ela com vocês agora. Primeiro que na pergunta do Ricardinho, ele faz ali, ele pergunta para o Diego Pituca se o elenco que foi montado para esse ano para jogar a Série B foi bem montado. É uma pergunta assim que dificilmente um jogador vai ter a cara de falar, não, eu acho que foi montado de qualquer jeito, mas estamos dando conta. Acho que não, ele nunca falaria essa resposta. Acho que o elenco do Santos foi montado para uma Série B, bem montado para uma Série B, para a Série B. E o que eu quero dizer como bem montado é, ele tem peças suficientemente qualificadas para entregar muito mais do que entrega, desde o técnico até os jogadores. Você pode achar que esses jogadores são horrorosos. Frente ao que existe na Série B, eles são melhores, então eles deveriam entregar muito mais. E tá aí o problema da segunda aspas do Pituca. O Pituca fala: esse grupo, do jeito que está, brigaria por vaga
pela Libertadores estaria brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro sem correr riscos de rebaixamento. Essa fala para mim é desastrosa. Como é que um time que está brigando na Série B e ainda não conquistou, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, não conquistou a sua vaga, pode falar que vai brigar por vaga na Libertadores jogando a Série A? Como que um time que não consegue ter uma sequência de bons resultados, de vitórias, jogando um bom futebol, desempenho acima dos demais, como que você pode falar que esse grupo de jogadores seria suficientemente bom para buscar uma vaga na Libertadores? Essa falta de leitura de cenário, e de novo, eu vou usar o mesmo argumento da primeira aspas do Pituca. Eu sei que ele não vai chegar e falar assim, não, falta muito, esse grupo não funcionaria numa Série A. Eu sei que ele não falaria isso. Mas ele não pode, só porque ele não pode atacar o grupo, ele não pode se desconectar tanto da realidade assim numa entrevista. Não é possível. É muito fora da realidade. Esse grupo não entrega uma boa Série B. Como é que pode entregar um Campeonato Brasileiro a ponto de buscar uma vaga de Libertadores? Esse time, da maneira como está, com o técnico que está, ele brigaria sim para não cair, se já não estivesse na zona de rebaixamento. Esse tipo de aspas, ela é tão prejudicial que, se no próximo jogo contra o Ituano o Santos leva um pau, ele tem que vir na coletiva junto com o Carille para ser perguntado a respeito dessas aspas. É igual o Juliano com a intensidade. Cobra a intensidade do jogador da base, fala que não está pronto, no jogo seguinte entrega a rapadura numa hora que o Santos poderia buscar um empate, prejudica o time e não aparece na coletiva. O Juliano correu da coletiva aquele dia, porque sabia que a pergunta ia vir. Aspas que ele mesmo gerou contra ele. O Pituca acabou de fazer isso de novo. E para mim, o pior de tudo é que isso deixa muito claro como que os jogadores experientes desse time não têm um senso de realidade apurado. Porque se essa aspas, mesma aspas, sai da boca do Sherman, do Miguel, do Souza, de algum moleque da base, você fala, não, beleza, o moleque tá ali buscando o espaço dele, quis fazer uma média com a galera, pode se preparar melhor para uma pergunta dessa no futuro, tá começando, beleza. De um cara que é um dos líderes do elenco e um dos mais experientes, não pode sair uma aspas dessa, por mais positivo que ele queira ser. Ele tem que saber que isso vai voltar contra ele no primeiro tropeço que vier. E pode ser agora contra o Ituano. O Santos está a 2 jogos, a 2 vitórias de subir para a Série A e acabar com esse martírio. Mas, com esse tipo de coisa, você cria uma cobrança em cima desses jogadores que não entregam um bom futebol, que piora a situação. E se depois disso aí tudo, o Santos tropeça em Itu e começa a se complicar na tabela? Esse mesmo cara vai conseguir vir bater no peito e vir numa coletiva de imprensa dar explicação pro torcedor? Eu duvido. E essa falta de noção de realidade é o que mais me preocupou o ano inteiro com esse grupo. Porque é um grupo que acha que tem o suficiente para sobrar na Série B. Só que na prática não consegue fazer isso. E por isso que o Santos ainda está brigando pelo acesso e por isso que o Santos ainda cogita se vai ser campeão ou não, dependendo dos resultados. Porque se a gente for olhar só o desempenho do Santos, não é desempenho de um campeão da Série B. Beleza? Deixa para mim nos comentários o que você achou, tanto da aspas do Pituca agora sobre Libertadores, como também o que você acha do Diego Ribas como executivo de futebol do Santos. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço